Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, esse é o programa Duplo Expresso. É isso mesmo, aquele programa que você chamava de Expresso da Manhã, agora é Duplo Expresso, eu e o Rômulus Maia, que chega daqui a pouquinho. Vamos falar sobre política na próxima 1h30. Horário de verão a gente está estendendo um pouco até que as coisas voltem ao normal no horário. Bom dia para Donise Meirelles, que já chegou. Bom dia para Camila Govedice. Bom dia, Camila, que já acordou muito cedo e já testou a luz comigo, já passou toda a pauta, enfim. Bom dia para Bárbara Arena. Bom dia para todo mundo que está chegando. Bom dia para Gisele Rabelo Machado. Para quem mais? Vamos ver aqui. Bárbara Arena está falando de Santos. Tá bom. Thaís Santos, aí, depois de Santos, a cidade, entrou a Thaís Santos, a Leila Ribeiro, Érica Soares Leal. Bom dia para todo mundo, com a Gisele Rabelo, já falei. Ana Luquezzi, bom dia para você. Bom dia para Rômulus, vou adicionar o Rômulus aqui. Olá, Rômulo, está ajeitando aí o vídeo, mas hoje tá bom meu vídeo, tá bom meu áudio, tá todo mundo, não é, me vendo bem. Sabe o que é, Wellington? Bom dia para todo mundo, bom dia para você que está nos vendo, bom dia, Wellington. É que quem não chora não mama, Wellington. Tem que falar. Quando os caras sacaneiam, a gente tem que falar, senão a coisa não rola. Uhum. Aliás, por falar nisso, eu quero repetir algo que eu acabei de te dizer fora do ar, que a gente reclama do Facebook, mas o Google é a mesma coisa. Então, eu queria dizer que ontem, assim que a gente saiu do ar, eu baixei o arquivo de vídeo e compartilhei no canal no YouTube do programa, compartilhei no meu canal pessoal. E aí, logo depois que eu terminei de compartilhar, poucos minutos depois, estava com 2.000 visualizações. Eu não olhei mais. E aí eu fui olhar os de manhã e subiu pra caramba, Wellington. Você sabe para quanto que subiu? Subiu de 2.000 para 500. É, isso aí, é uma nova matemática. Pois é. Wellington, só um minuto que eu preciso pegar um copo d'água. Vai falando com a galera aí. Tranquilo, enquanto o Rômulo pega o copo d'água dele, eu vou falando que a conta agora do Facebook e do YouTube assim, é somando o que subtrai. É uma nova fórmula matemática deles. Olha, você pode compartilhar a página, você sabe que o nosso programa agora está sendo transmitido a partir da página do programa, tá? Isso para facilitar o compartilhamento, porque quem está fazendo isso não sou eu mais, porque estava muito acúmulo aqui, e também para facilitar o aproveitamento aí da participação dos convidados, dos entrevistados, nos recortes e publicação dos detalhes do programa. O programa tem 1h30, muitas pessoas queriam ouvir apenas uma entrevista ou outra, então nós temos a nossa própria página e vamos estrear essa semana a página do programa também, www.duploexpresso.com. Já está lá em teste e tal, mas não tá pronto ainda não. Está lá, como diz na Bahia, armengada, né? no Rio de Janeiro tem uma expressão quando a coisa de improviso, assim, que é usado quando a coisa é feita de improviso. Oh, meu Deus, gambiarra. Gambiarra, exatamente. É uma gambiarra que está sendo feita. Mas um bom dia para todo mundo que está chegando. Janaína Miranda já chegou. Quem já chegou também foi o Benedito Ider Albuquerque. Dulce Helena, olha, a Dulce Helena do Tucanistão chegando. Lá de Mar Vieira. Márcia Falcone. Tem Alaide Davi. Tem Josefa Aquino Araújo. Silhouette Madeleine. Tem muita gente boa chegando aqui. Juliana Miranda, tem... Quem mais aqui? Carlos César. Muita gente. Subiu. Todo mundo, bem-vindo. Um prazer enorme estar de volta aqui. Nós não tivemos férias, coisa nenhuma. Esse Rômulo inventou de mudar o nome do programa e acabou, porque aí no novo contrato da nova lei trabalhista falava assim... Você teria férias se o nome do programa fosse Expresso da Manhã, mas vocês mudaram, aí vocês perderam as férias, não tem como de novo. Não é nada disso. Fazer igual o Gilmar Mendes, né? Não é nada disso. Ele fala assim, né? Não é nada disso, não é nada... Então, um ótimo dia para você. Onde quer que você esteja, a gente é muito grato por todas as pessoas que enviaram a mensagem, de felicitação de Natal, desejando bom ano, essas coisas todas. Foi um prazer enorme receber tanto carinho, tanta manifestação de apoio, sobretudo.
E ontem fizemos um live que foi muito bom, que a minha imagem estava um terror, mas a voz estava boa, dava para ouvir. Até porque depois, né? Wellington, eu ia falar sobre a nossa live de ontem. Assim, né? Como todo mundo sabe, não é o horário habitual que a gente entra, mas a gente teve uma audiência do caramba. Assim, né? Inesperado, porque o tema que a gente veio tratar, na verdade, era só um esquenta. Mas assim, o esquenta pegou fogo. Porque a gente resolveu falar do artigo que a gente publicou ontem, falando, né, da relação Sérgio Moro e o doleiro, o maior doleiro do Brasil, Dario Messi, dizendo que esse é o elo perdido, mais explosivo, entre a Lava Jato e o Banestado. E aí eu queria pedir para a Camila, de novo, Camila, compartilha nas páginas do artigo, vou pegar de novo o link do artigo aqui enquanto a gente está conversando, para botar de novo na descrição do programa de hoje, porque você sabe, Wellington, que hoje de manhã ele já está assim, em 11º, em poucas horas de publicação, ele já está quase entrando no top 10 de todos os tempos do blog. Então, assim, ao longo do dia, com certeza ele vai chegar nas primeiras posições, está repercutindo muito. Não deu tempo ainda de ler todos os comentários, as contribuições de vocês, mas eu vou ler tudo depois, porque a gente foi dormir, que era tarde pra caramba quando a gente terminou o programa, mas eu vou ler tudo, porque vocês sabem, o trabalho aqui é em rede, e a gente aproveita muito das coisas que vocês passam para cá, a gente combina com o que a gente está fazendo, com o que outras pessoas estão fazendo. Então, continue mandando suas contribuições que vocês veem por aí, que nosso trabalho a gente está junto, né, Wellington? Com certeza. Eu quero deixar claro que o blog do Rômulus continua. A minha participação no cafezinho, no blog, na fanpage, fazendo o Cafeína e do Rômulus também, continua. Então, esse fator novo aí de gerar a partir da página foi apenas por uma questão de facilitar compartilhamento e aproveitar mais o conteúdo dos entrevistados e também comentaristas e colunistas que nós teremos, porque tem muita gente querendo colaborar com o programa e o programa começou com meia hora, depois foi para 1 hora, 1 hora e meia e está ficando pequeno, então a gente resolveu não invadir todas as páginas que estão gentilmente compartilhando com a gente o programa e poder ter o espaço melhor aproveitado numa página do programa. Normal, todo programa tem a sua própria página, mas não significa que eu deixei de fazer para o cafezinho, muito pelo contrário, continuo lá. Miguel do Rosário vai ser de toda a página também, assim como eu sou do cafezinho, então não tem nenhum problema. Antes que surjam as fofocas e os boatos aí de que brigaram, de que não brigou nada. Não teve nada de briga. Ainda não. Ainda não teve nenhuma briga. Bem, hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ter a senadora Gleisi Hoffmann, que é também a presidenta nacional do PT, Partido dos Trabalhadores. O Rômulus já veio de camiseta vermelha. Viu com a camiseta cor de cocô. Vi uma camisa cor de cocô hoje, tá, Rômulus? É para não ser, Wellington, para não ser chapa branca. Eu venho de vermelho, você tem que vir de outra cor para não ser entrevista chapa branca. Pois é, falar nisso, Rômulus, ontem à noite eu falei, e eu vou repetir aqui, recebi informação de uma fonte ligada à polícia lá de Porto Alegre, não, do estado, do Rio Grande do Sul mesmo, não é só da capital, né, do estado, e que vai haver infiltrados aí da polícia e também outros contratados, assim, os black bloc é o contrário. O objetivo é promover baderna, quebrando vitrines, promovendo arrastões, assaltos de lojas, para que isso seja a pauta do PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Então, muito cuidado, porque essa fonte é boa, está lá no topo e sabe que não podia falar isso publicamente. Então, como a gente está fora do Brasil, e o Brasil hoje é um estado de exceção, eles escolheram o nosso programa para fazer esse alerta. Então, muito cuidado, todo mundo filmando tudo e a cara de todo mundo, qualquer tipo de agito, vamos filmar, vamos procurar saber, ninguém aceita rosto coberto e etc., para evitar esses infiltrados que estão planejados aí, tá bom? Para o dia 24, o dia da vergonha da justiça brasileira, mas também o dia da resistência. É o dia que a gente vai dizer como é que a justiça deveria se comportar de verdade, não é? É o dia que a gente vai fazer uma reflexão sobre a necessidade da reforma do judiciário, porque chega de baderna.
Os caras assumiram o poder através de um golpe, estão aí esculhambando o Brasil e o brasileiro. A vida do brasileiro virou um inferno, né? Basta falar aí o pessoal fica falando muito do preço do botijão de gás, porque isso afeta o dia a dia. Natural que seja essa a preocupação. Afinal de contas, todo mundo precisa comer. Mas a gente não pode esquecer que os ladrões, além de entregar o patrimônio público, emprestando o dinheiro do Brasil, isentando de impostos, eles ainda estão inventando indenizações para pagar. Esse é um assalto descarado. Crime lesa pátria diário, com esse canalha chamado Sérgio Moro, entregando o dinheiro da Petrobras aos Estados Unidos da América. Sérgio Moro, que é criminoso, ele sabe que ele é criminoso, praticou crime quando vazou áudio da presidenta Dilma Rousseff, ele é criminoso, além de outras coisas que a gente sabe dele, que o Eduardo Cunha sabe dele, que o Dário Messer sabe dele, que o Marcelo Odebrecht sabe dele. Moro é um canalha corrupto, e eu que estou dizendo isso, ele sabe que eu estou falando a verdade, ele não pode me processar, não vou ter que provar, e ele vai ficar comprovadamente corrupto. Não é, Moro? Corrupto. Então, não vamos permitir que Lula, diante desses trilhões de dólares e absurdos que os ladrões estão roubando do Brasil, esses canalhas queiram punir Lula, impedindo que ele seja candidato, por causa de um triplex, um apartamento de merda daquele, que eu não queria nem dado. Me perdoe aí o pessoal de Santos, tá? Porque aquilo ali é uma vergonha. Se Lula era chefe de quadrilha para roubar um apartamento triplex e não está no nome dele, nunca ter ido, é o ladrão mais burro da história do planeta, né? Quiçá da galáxia. Né? Então, não venham com esse papo, não vai colar, a gente não vai aceitar isso passivamente, a gente não tem trégua, essa coisa de punir Lula por triplex, se for, inventem outra, não vai ter parlamentarismo, não vamos aceitar. Foram 2 plebiscitos que a sociedade brasileira decidiu pelo presidencialismo. Gilmar Mendes não manda no Brasil. Está na hora da gente começar a mostrar a vocês que povo existe, que sociedade existe. Se vocês querem democracia sem povo, vão morar na Disneylândia. Saiam do Brasil, tá bom? Agora não dá para um timinho de 100, 200 canalhas entregarem o Brasil, destruírem a estrutura social do Brasil, jogar o povo na miséria, na fome, no abandono e ainda querer punir a única esperança do povo, que é eleger o seu candidato. Que papo furado é esse? Quem é que vai aceitar isso? Na cabeça de quem isso vai funcionar? Não é? Tem militares muito atentos aí que não são entreguistas, mas que já estão devidamente coordenados para, na hora certa, agir contra os infiltrados entreguistas dentro das Forças Armadas. Tem muita gente na Polícia Federal que é boa, muita gente na Justiça que é boa, e são essas pessoas que vão reagir, junto com o povo. E o dia 24 é o dia ideal para isso. É o novo dia da independência do Brasil. Dia 24 é o dia que nós vamos mostrar à justiça brasileira como é que uma justiça deve se comportar. Tá bom? Então, esse é o recado, Rômulus. Wellington, concordo, subscrevo tudo que você disse. É importantíssimo. O dia 24, eu vou repetir aqui algo que a gente discutiu ontem no programa. A gente não tem nenhuma ilusão quanto ao resultado desse julgamento. As cartas estão marcadas. A gente sabe que haverá uma confirmação daquela sentença absurda para dizer o mínimo, que o Sérgio Moro prolatou. Tem livro até publicado, né, de coletânea de grandes juristas falando uma sentença anunciada, mostrando da fragilidade daquela sentença, mas a gente sabe que hoje em dia o direito no Brasil é a desculpa. As pessoas tomam a decisão primeiro que elas querem fazer e aí depois elas vão arranjar no direito uma interpretação louca para justificar o que elas já decidiram. Então, o Gebran, Wellington, você sabe que o Gebran foi quem, no ano passado, essa turma que vai julgar o Lula, veja só, foi quem diminuiu a pena do Eduardo Cunha, que ia possibilitar que ele saísse agora no fim do ano. Foi o relator Gebran, que autorizou o Cunha, o Eduardo Cunha, esse que tem a Lava Jato no bolso, tem o Sérgio Moro no bolso, autorizou ele a ir para Brasília, prestar um depoimento, quando ele nunca mais voltou. E a gente sabe que ele, quando foi para Brasília, antes a gente não tem certeza, mas pelo menos depois de Brasília, que ele se evadiu. Ele não ficou em nenhuma instalação
do sistema prisional brasileiro, nenhum local, nenhuma prisão, não estava na Papuda, não estava na carceragem da PF. Oralmente, só oralmente, porque eles não botam nada por escrito, oralmente foi dito que ele estaria numa carceragem da Polícia Civil. E aí o Rubens foi lá, pegou... É impossível, porque é pior que a FEBEM, a carceragem que ele viu. Já teve várias sindicâncias e denúncias do Sindicato da Polícia Civil mostrando as condições desumanas no local, preso, sentado no chão. E você vê, toda vez que o Eduardo Cunha sai para depor, ele parece estar saindo de um flat, né? Com a malinha dele executiva, terno bem cortado, cabelo bem cortado. Quando em presídio não pode entrar tesoura, por isso que o pessoal raspa a cabeça. Então, ele não estava lá. E aí a gente conseguiu comprovar isso mostrando que o Eduardo Cunha manda na Lava Jato. E mais uma prova foi isso, que foi publicado na Folha de São Paulo, a Folha que vem tentando se distanciar da Lava Jato, porque viu que a casa está ruindo, falou isso. Fez uma matéria sobre a velocidade com que eles estão julgando o presidente Lula lá no TRF4, o Gebran, relator, e aí mostrou que só teve, nos últimos 12 meses, um processo mais rápido que o do Lula, que foi a apelação do Eduardo Cunha, que diminuiu a pena dele. Olha que beleza, Wellington. Pois é, uma prova consolidada de que Eduardo Cunha manda em Moro, manda na Lava Jato toda, porque esses caras são corruptos. Esses caras da Lava Jato são todos corruptos. Todo mundo sabe. Agora eu quero saber o porquê que está todo mundo esperando. Foi assim com o mensalão que não existiu, porque não houve pagamento regular, como o Joaquim Barbosa disse. O mensalão, quem ganhou dinheiro com o mensalão foi a Globo, com a VisaNet, que era uma empresa privada, tá bom? O mensalão foi da Globo. E aí, o PT abandonou Zé Disseu? Abandonou? Abandonou todo mundo, genuíno? Porque com medo de quê? Com medo de quem? E agora, vão deixar prender Lula? Vão deixar prender Lula? Bem, chegou o momento de que o povo tem que intervir, não é? Porque a baderna está no poder. A baderna está no abrir da boca de Gilmar Mendes. A baderna está no abrir da boca de Moro. A baderna está na exclusão do povo, do nordestino, certo? É um apartheid social. É um holocausto do pobre que está acontecendo no Brasil. Um holocausto do pobre que está acontecendo no Brasil. É isso que é baderna. O povo totalmente alijado de qualquer possibilidade de viver dignamente. Isso é baderna. E é contra isso que nós vamos lutar. Não é Lula que nós vamos defender apenas. E se fosse Lula, já seria uma grande razão para lutar. Porque Lula deu provas, deu mostras concretas de que é capaz de governar para todos. O rico ganhou dinheiro pra cacete quando Lula estava no poder. O pobre teve a possibilidade de comer, de estudar. Isso é o básico, é o mínimo que um Estado pode oferecer. Aí, porque está tendo um ataque neoliberal no Brasil. O Brasil não é laboratório de canalhas. O brasileiro tem que ter consciência de que lutar pelo país é lutar pelo presente e pelo futuro. Seu, dos seus filhos, dos seus netos. Temos que ter orgulho de ser brasileiro. Temos que ter, sim, sem xenofobia, mas temos que ter orgulho de ser brasileiro. Não podemos permitir que permaneça isso aí. Cito e repito o exemplo da Islândia, que a semana passada, como presente de início de ano, de fim de ano, perdão, e já valendo para o início desse ano, proibiu qualquer tipo de ação trabalhista ou patronal que coloque a mulher em condição inferior ao homem. Isso sim é sociedade sadia, certo? Dinheiro no bolso. Tem que entrar na moda do Brasil, é ter dinheiro no bolso. As pessoas têm que perder essa vergonha de que dinheiro... dinheiro é ótimo. Dinheiro é tão bom que se a gente acaba com o capitalismo, vira comunismo. É muito simples, porque o capitalista critica o comunismo, chamando de come criancinhas, mas nunca fala, eles gostam de dinheiro. Nunca, né? Então a gente tem que tomar gosto por dinheiro. Tem que parar com essa coisa de que dinheiro não traz a felicidade. Isso é mentira. Dinheiro traz felicidade, sim. Porque a felicidade que a gente conhece é o direito de viajar, o direito de comer num bom restaurante. Isso é felicidade. Também, atenção. Também. Mas
Temos que perder essa vergonha de que dinheiro isso, dinheiro aquilo. Dinheiro é ótimo. Dinheiro é ótimo. Então, temos que empoderar a mulher com dinheiro. Salários iguais aos dos homens, direitos iguais. Isso é verdade. Agora, não podemos nos perder nas brigas de minorias. Né? Eu estava conversando com o Miguel do Rosário a semana passada, Rômulo, ao telefone, e aí o Miguel estava contando uma coisa. O cara passa 4 horas conversando com o outro, concorda sobre Estado Social, sobre a necessidade de defender a soberania nacional, concorda sobre todos os valores espetaculares, educação, saúde, previdência social, aposentadoria, tudo, tudo. O cara concorda com tudo. Aí na hora que vai embora, fala, um abraço aí, negão, a gente se vê na próxima. Aí o cara, pô, você falou negão, isso não pode, isso é preconceito. Aí acaba a amizade, tudo que ele falou não vale por causa dessa palavra. Então tem que tomar cuidado também, para não ficar excluindo o tempo todo por causa de um traço de erro. A gente tem que unir pela maioria dos acertos. É isso que a gente tem que fazer. A gente está se dividindo com pautas ridículas do racismo, da xenofobia, do... são essas que chamam de pautas de minoria, que eu respeito todas, são todas válidas, mas a briga agora é para restaurar a democracia. A briga agora é para resgatar direitos que estão sendo destruídos, direitos que são quase seculares, CLT, coisas que são primárias. A gente não pode voltar à escravatura, minha gente, e ficar aqui discutindo aborto, casamento gay. Isso não dá. A gente está falando de coisas muito graves. Não que isso não seja grave, é grave, mas numa sociedade sadia você discute isso. A sociedade brasileira está doente. A baderna está no poder. Nós precisamos resgatar a normalidade, a democracia como se dá como um Estado democrático. E não essa farsa que a Rede Globo pinta um país na televisão, quando você abre a porta, você vê. Ou então dentro de casa, sem comida na mesa, sem botijão de gás, sem combustível no tanque de gasolina. Não é verdade? Então, estou falando pra caramba, Rômulo, vai. Não, Wellington, porque isso que você está falando é importantíssimo, e só para deixar claro, antes que comece a polêmica, como você fez questão de ressaltar, você não está menosprezando a importância dessas pautas. Você está dizendo, você está apontando para o uso político que a direita vai fazer dessas pautas das minorias, os chamados temas morais. Então, tem também aí descriminalização do porte de drogas, internação compulsória de viciados, descriminalização da maconha, redução da maioridade penal, aborto. Todas essas discussões são legítimas, eu concordo, nesse ponto eu sou um libertário, mas, como você falava, a sociedade brasileira majoritariamente, em temas sociais, de direitos, em temas econômicos, ela é a favor de um Estado do bem-estar social que garanta os seus direitos sociais, que garanta os seus direitos trabalhistas, e ela é a favor de um Estado forte que seja um indutor do desenvolvimento, que proteja os interesses do Brasil e dos brasileiros. Mas em valores, a gente sabe que, majoritariamente, a sociedade brasileira ainda é conservadora, ou pelo menos grande parte disso a gente sabe hipocritamente, porque é aquela coisa, a classe média vai lá fazer, né, o aborto com a filha na clínica, mas na hora de responder a pesquisa fala, não, eu sou a favor da vida, eu sou contra o aborto. Então, a gente sabe que tem muito de hipocrisia nisso. Mas, enfim, publicamente as pessoas se dizem conservadoras. Então, a direita, percebendo isso espertamente, falou, bom, ser conservador em valores dá voto. Ser conservador na economia e defender o Estado mínimo e o desmonte, perde voto. Então, como a gente não pode falar que a gente quer entrar para vender a Petrobras, para entregar o pré-sal, vamos falar que a gente vai entrar para acabar com o aborto, para aumentar a maioridade penal, para liberar arma, porque isso dá voto. Então, eles querem usar isso. Então, ao longo da eleição, ao longo de todo o ano de 2018, eles vão vir com diversionismo para tentar colocar essas pautas em que, para os progressistas, infelizmente, nós somos ainda minoritários no Brasil, a gente tem que discutir, tem que fazer avançar, mas eles querem usar isso na eleição majoritária. E isso que é importante, vamos ser espertos. Esse pessoal usa isso contra as próprias minorias, porque a gente sabe que todos esses avanços vão ser feitos através de leis. São leis que têm que ser passadas no Congresso. Não é o presidente da República quem vai descriminalizar o aborto, quem vai aumentar a maioridade penal, não é ele, é o Congresso. E o Congresso, a gente sabe que por vários vícios do nosso sistema eleitoral, é conservador, e eu não tenho dúvida, já posso afirmar, o que entrar em 2018 vai ser conservador também. Então, a única maneira de contrabalancear
o conservadorismo do Congresso é eleger para a chefia do Executivo, para a presidência da República, um líder popular identificado com essas causas progressistas. Porque ele, pelo menos, ele pode não conseguir fazer avançar com a velocidade que a gente quer. O movimento LGBT, o movimento negro, eles têm queixas. A gente queria que avançasse mais rápido. E a gente então ficou satisfeito com a velocidade do governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Ok, é uma discussão. Mas não regrediu. Ninguém pode dizer que a luta dessas minorias regrediu nesses governos. E quando aconteceu o golpe? Quando a gente tem lá a bancada BBB no Congresso, que não são mais só 3 Bs, são 5 Bs, né, Wellington? O boi, a bala, a Bíblia, os bancos e a branquinha, né? A cocada branca da Bahia, bancada do pó. Então, esses se reuniram e ficaram passando o rolo compressor em cima das minorias. A gente está vendo aí todas as pautas regressivas. E eles conseguiram colocar, com o golpe, um presidente BBB também. Então, não tem mais quem possa parar o Congresso. A gente precisa voltar urgentemente, retomar a chefia do Executivo para, no mínimo, parar com a perda de direitos das minorias. E, a partir daí, com alguém do campo popular e progressista na chefia do Executivo, aí sim esses movimentos que têm a sua luta legítima de emancipação das minorias, apoio todas. É importantíssima essa luta de resgate de setores da sociedade que, ao longo da história, foram prejudicados e merecem, sim, reparação. Mas só com alguém popular vai haver a interlocução para essas lutas avançarem. Então é isso que a gente está falando, minha gente. E só para fechar, eu publiquei ao longo do recesso um artigo falando sobre isso. Eu vou colocar também na descrição do programa, que é falando que o MBL estava com aquela coisa do homem nu, tudo que a gente fala de economia, tem homem nu no museu, desse diversionismo. E eu publiquei, teve bastante leitura, e aí eu vou colocar agora na descrição, para quem quiser se aprofundar nessa discussão, tem lá as pautas, você sabe, Wellington, que a última que eles abraçaram agora ser contra a promoção do vegetarianismo. Era assim, a coisa tão ridícula, porque tem pessoas fazendo lei, né? Aquela história, segunda-feira sem carne, não diminui o consumo de carne, mas não são leis obrigando ninguém a comer, é uma lei de conscientização pela questão ambiental, pela questão da ética animal, até pela questão da saúde. Eu, por exemplo, eu sou vegetariano, convicto, mas eles veem que isso é impopular, porque todo mundo brasileiro gosta do churrasquinho, e eles querem tentar enganar, dizer assim, esse pessoal aí quer te proibir de comer carne, se eles ganharem, eles vão querer. Então agora, eles querem, eles estão fazendo movimentos pelo direito de comer quanta carne as pessoas quiserem. Eles vão tentar, gente, as coisas mais estapafúrdias para não discutir o que é relevante. O desmonte do Estado, a entrega do pré-sal, a destruição dos seus direitos trabalhistas e sociais de educação, ao SUS. Então, não vamos cair nessa. Essas discussões são importantes, mas não é na eleição presidencial que se decide, é no legislativo. Então, a gente vai retomar, sim, o Estado brasileiro para um projeto popular que privilegie o interesse do Brasil e dos brasileiros, não é, Wellington? Com certeza. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso, esse programa que já foi chamado de Expresso da Manhã e começou com o cafezinho no WC quando eu apresentava sozinho, mas agora com o Rômulo ele evoluiu para Expresso da Manhã e agora Duplo Expresso, e o programa está sendo gerado a partir da própria página no Facebook, Duplo Expresso, e também vamos estrear essa semana duploexpresso.com, tá bom? Já está lá em teste, etc. Já pode até passar por lá e visitar. Mas eu quero que você curta as páginas que compartilham o programa, a página do programa Duplo Expresso e as outras páginas que compartilham. É sempre um prazer ter você em nossa companhia. Rômulus. Wellington, nós já estamos em linha com a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, que é a nossa entrevistada de hoje. Nós temos muita honra de iniciar o ano de 2018 recebendo a nossa importante liderança, que é uma das pessoas para quem a militância e a sociedade brasileira vai olhar, né, buscando orientações para esse ano que é decisivo na história do Brasil. Bom dia, senadora. Bom dia, Rômulo, Wellington. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pelo Duplo Expresso do Cafezinho. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Pois é, senadora, é um prazer tê-la aqui. Feliz Ano Novo. Tem que se falar isso, né? O primeiro programa do ano. É um ano de muita luta. Esse ano, o Réveillon do brasileiro vai ser dia 24 de janeiro, um fato inédito, assim. Queremos saber, falávamos há pouco aqui no programa sobre a necessidade de resistir a essa ofensiva da justiça e da imprensa no Brasil, porque já tivemos aí o episódio do Mensalão, que nada ficou provado, mas o PT ficou extremamente arranhado diante da opinião pública. Nós tivemos o impeachment de Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade
e agora uma tentativa insana de punir Lula por um apartamento que não é dele, quando os verdadeiros roubos estão sendo escondidos. Como o PT vai reagir a isso, senadora? Pois é, Wellington. De fato, é uma situação muito ruim para o país. E se repete historicamente, né? Toda vez que nós temos um governo progressista, um governo de centro-esquerda, um governo que traz melhoras para a maioria da população brasileira, nós temos ataques deste tipo, da criminalização da política e da criminalização das lideranças populares. É o que está acontecendo com Lula, é o que aconteceu com Dilma. E esse processo que está agora lá no TRF4, que é o recurso do presidente que foi pautado, ele é cheio de vícios e problemas. Aliás, hoje tem uma matéria na grande imprensa aqui, falando que das 7 ações da Lava Jato que chegaram ao tribunal, agora, a do Lula passou na frente. Ou seja, já tem 7 ações antes da dele, antes dessa, que foi pautada para o dia 24, e eles pautaram a dele antes. E aí, tanto o relator, que apresentou um relatório em 36 dias, como o presidente do TRF, que já falou que a sentença do Moro era irretocável, embora não tenha lido, que defendeu a sua chefe de gabinete, que estava nas redes fazendo campanha pela prisão de Lula. Ela é chefe de gabinete do presidente do tribunal, então a gente vê o ativismo político que tem lá dentro. Eles acham que isso é normal e que a população, o mundo jurídico, tem que aceitar esse processo como normal. Como é normal alguém fazer uma revisão de um processo em 6 dias, sendo que o processo tem 250 mil páginas? E foi um dos processos que chegou mais rápido lá, levou 42 dias entre a decisão do Sérgio Moro até chegar ao tribunal com o relator. É um processo que tem todos os erros e todos os vícios, mas o principal dele é que é um processo sem crime. Não tem crime. Qual é o crime do presidente Lula? É dono de um apartamento que não é dono? Nunca foi dono do triplex? Nunca utilizou o triplex? Nunca usou o triplex? Então, é um absurdo que nós estamos vendo nesse processo. É estarrecedor. Tanto é estarrecedor que nós temos um livro assinado por 122 juristas, né, entre eles Celso Bandeira de Mello e outros juristas consagrados aí no mundo jurídico, dizendo que a sentença não tem base jurídica, que não tem observância do processo legal, portanto, ela não poderia ser exarada como foi. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos denunciando, já que eles vieram para a seara política, a política é onde a gente luta, é onde a gente trava as nossas batalhas, portanto, nós vamos fazer uma luta política no dia 24. E estamos fazendo uma luta política em todos esses dias de janeiro, para mostrar o absurdo, a barbaridade que é isso. E a forma como o presidente Lula está sendo tratado. Que na realidade não é ele, né? É um modelo, uma visão de desenvolvimento de país que está sendo julgada no dia 24. Senadora Gleisi Hoffmann, aqui agora o Rômulo, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Um tema até que é delicado na relação entre as lideranças e a base, a militância do partido. Nós temos visto, ao longo do último ano, principalmente, algumas lideranças políticas que aderiram ao golpe, aderiram ao impeachment, se arrependerem e voltarem a buscar aliança, até com vistas a 2018, ao PT e, mais especificamente, evidentemente, à figura do presidente Lula. Um exemplo, por exemplo, é o senador Renan Calheiros. E a militância está muito traumatizada com o golpe ainda, e quando ela vê essas coisas alimentadas pela grande imprensa, porque a grande imprensa sempre faz questão de estampar foto, falar, olha o Lula aí com quem ele chamava de golpista e tal, não sei o quê. A militância, ela está traumatizada, vai falar, mas de novo a gente vai fazer isso. Eu queria tomar partido da experiência da senhora, que não só está no Legislativo como senadora, mas foi ministra-chefe da Casa Civil, foi secretária de Estado, foi executiva de Itaipu Nacional. A senhora, com essa experiência, tanto no Legislativo como no Executivo, eu queria que a senhora falasse para a militância, é possível, senadora, governar no Brasil sem alianças? Olha, Rômulo, com certeza não é possível governar sem alianças, porque o Brasil é um país que tem uma diversidade cultural, regional e, portanto, política imensa, né? Nós sabemos que o PT ou o presidente Lula, embora tenha
a maioria do apoio aí do povo brasileiro não tem condições de sozinho tocar a política brasileira. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que fazer aliança com qualquer partido e não tenha que considerar, do ponto de vista crítico, as alianças que já fizemos e buscar alternativas para essas alianças. Nós tiramos, na última reunião do Diretório Nacional, uma resolução dizendo que nós vamos fazer alianças prioritárias com os partidos de centro-esquerda no Brasil. Quando a gente fala prioritário, a gente está se referindo à Aliança Nacional. Ou seja, nós vamos buscar esses partidos, embora a gente reconheça que tem candidatos como o PDT, o PSOL, o PSB, PCdoB, mas nós vamos buscar conversação com esses partidos, que para que a gente possa ter um programa comum para apresentar ao Brasil. Agora, nós temos situações em regiões, principalmente em regiões onde o Lula está muito bem, que políticos ou partidos, seja porque mudaram de posição em relação ao golpe, seja porque tem oportunismo político, estão dizendo que vão apoiar o presidente Lula. Não é só o caso do senador Renan Calheiros. Nós temos o caso do senador Eunício, nós temos o caso de outros senadores que participaram do processo do golpe e que estão dizendo que vão apoiar. Se duvidar muito, nós vamos ter senador ou vamos ter gente do PSDB no Nordeste brasileiro dizendo que vai apoiar o Lula. Porque aí é um cálculo pragmático. O Lula tem regiões do Nordeste que está com 70%. Para um político dizer que é contra ele, tem que ser muito corajoso. É quase que como rasgar voto. Então, essa é uma situação que nós vamos conviver. Nós não temos como deixar de conviver com a manifestação desses políticos. Quando o presidente foi em Alagoas, foi lá ser recebido pelo governador e, consequentemente, pelo senador. O fato de ser recebido, o fato de estar em momentos juntos, não quer dizer que vai governar junto ou que vai governar com a cabeça dessas pessoas, né? Então, essa é uma realidade que nós vamos ter que administrar. Mas nós temos muita clareza de um papel nosso no próximo governo. O presidente Lula tem essa clareza e sabe muito bem o que vai significar a composição de alianças e como fazer para atingir o objetivo que ele quer atingir. Tanto que ele está colocando no programa, e tem falado, expressado verbalmente, que precisam ser feitas algumas reformas, que são reformas que mexem com o interesse da elite brasileira. Como, por exemplo, a regulação da mídia, como, por exemplo, uma reforma tributária que tribute lucros e dividendos, né? Então, ele está dizendo, o meu governo vai ser de enfrentamento. Quem achar que pode estar junto nesse enfrentamento, ok. Quem não aguentar, paciência, né? Não vou fazer as composições para acalmar essa situação. Nós vamos enfrentar isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Estamos falando com a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Senadora Gleisi, ontem à noite eu recebi uma informação de fontes da Polícia Militar do Rio Grande do Sul de que há uma forte possibilidade de invasão de infiltrados nas manifestações programadas para o dia 24, onde badernas serão o foco da imprensa na cobertura desse acontecimento sui generis no Brasil, onde a maior autoridade política do país estará sendo julgada por pessoas que já anunciaram praticamente a sentença. Inclusive, essa fonte recomendou que evitassem uniformes com siglas, porque serão esses os uniformes utilizados pelos infiltrados. Eu posso, inclusive, depois pedir para o Rômulo passar o contato da fonte para a senhora certificar disso. Mas eu gostaria de saber como o PT irá reagir a essa tentativa de infiltração, porque estamos falando mesmo de uma guerra. Eles declararam guerra contra nós. A baderna já está no poder. Como a senhora pretende, como líder do maior partido do Brasil, evitar que seja criado um factoide para secundarizar o que é mais importante, que é a perseguição a Lula? Então, Wellington, esse é um problema. Aliás, desde que nós falamos que estaríamos em Porto Alegre dia 24, e não foi uma coisa orientada só pelo PT, espontaneamente a militância, movimentos sociais, setores da sociedade disseram que iam para lá, nós começamos a ter ataques à mobilização.
Primeiro foi o Ministério Público Federal da região sul, do Rio Grande do Sul, que pediu que não tivesse manifestação, ou que se elas acontecessem, fossem longe do TRF4, deu um cercadinho para cada lado, diz que o MST não poderia fazer acampamento, enfim. O juiz, inclusive, quando deu a sentença, recuou um pouco dessa visão mais, digamos assim, de ser contra manifestação como do MST, do MPF, Ministério Público. Garantiu que as manifestações poderiam ocorrer, mas, ao mesmo tempo, suspendeu e disse que não poderia ter o acampamento do MST. Isso agora já foi superado, já foi negociado, vai ter o acampamento do MST, vão ter as manifestações. Por disso, nós tivemos o prefeito da capital, que, sem saber do seu papel e desconhecendo absolutamente a legislação, pede uma GLO, ou seja, pede intervenção das Forças de Segurança Nacional, inclusive do Exército, contra as manifestações. Isso também foi vencido. Agora se está falando com as Forças de Segurança no Rio Grande do Sul, assim como fizemos no Paraná, quando o presidente Lula veio dar o depoimento. Nós queremos fazer e sempre fizemos manifestações pacíficas, o que é de direito e é legítimo por parte da democracia. Agora, a gente tem tido em algumas manifestações problemas. Essa questão de infiltrados, nós tivemos a manifestação em Brasília, não sei se vocês lembram, uma manifestação convocada por todas as centrais sindicais contra a reforma da Previdência. Nós tivemos pessoas infiltradas e isso serviu depois para as forças de segurança, inclusive a própria polícia, justificar jogar bombas, soltar cachorros, ir para cima dos manifestantes, dizendo que os manifestantes estavam fazendo quebradeira e dispersar a manifestação. Então, eu acredito que a polícia do Rio Grande do Sul tenha condições e esteja preparada para tanto, que é o que a gente sempre espera das nossas forças policiais, de saber distinguir, de saber olhar, de saber ver quem é infiltrado e quem não é. Até porque a polícia também tem os seus agentes para verificar isso. Então, o que não dá é para dizer que vai ter infiltrado e isso aí ser um motivo para virar uma ação policial contra a manifestação como um todo. Lembrando que nós vamos ter lá gente que vai para a manifestação porque acredita na democracia. Nós vamos ter mulheres, nós vamos ter crianças. Então, eu acho que é importante que a PM do Rio Grande do Sul, que eu espero e sei que tem experiência, né, saiba diferenciar muito bem isso. Eles têm como fazer isso, eles têm serviço de inteligência, eles sabem como diferenciar quem está na manifestação para protestar e quem está para bagunçar, inclusive infiltrados pela direita, como foi o caso de Brasília na manifestação contra a reforma da Previdência. Senadora Gleisi Hoffmann, inclusive a propósito disso, lembrando, foi tão descarada essa infiltração lá em Brasília, que eles chegaram a tentar fazer uma parafrasear Marx e repetir a história como farsa e tragédia. Então a gente conhece aquele caso clássico, né, de false flag, de um atentado feito pela própria pessoa, um auto-atentado com o incêndio do Reichstag lá pelo Hitler, pois o pessoal lá em Brasília tentou até incendiar um ministério, não deu, acabou que não deu em nada, foi desmoralizado, mas era muito cuidado com os mascarados, porque eram os marombados que tinha lá mascarados, fica de olho, se aparecer um marombado mascarado, já sabe que é infiltrado da P2, é da inteligência do Exército, não é pessoal que está lá para defender a democracia. E só lembrando também, senadora, que manifestar é um direito que está na Constituição e não precisa de autorização do poder público. A Constituição diz que só precisa avisar com antecedência o poder público. Não tem que concordar, porque manifestar é um direito. Senadora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Nós temos visto aí com muita apreensão, nós que trabalhamos na mídia alternativa, a mídia de resistência, essa iniciativa do convênio que foi iniciado a discussão pelo ministro Gilmar Mendes, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, que nós sabemos hoje, infelizmente, que tem lado na política, e também com a inteligência do Exército, que está sob o controle do general Etchegoyen, que é uma pessoa de orientação de extrema-direita, que está no GSI, para coibir o que eles chamam de fake news nas eleições. Eles estão agora querendo aprovar uma nova lei para definir o que é fake news.
nós não temos dúvidas, nós da mídia alternativa, que isso vai ser usado em prejuízo do campo popular e do campo nacionalista, de defesa da soberania. Tudo que a gente falar defendendo esses valores vai ser considerado fake news. E eu tenho, inclusive, eu vou fazer uma inconfidência, senadora. Algumas semanas atrás nós conversamos, porque eu publiquei aquela matéria que repercutiu muito sobre o acordo entre Sérgio Moro e Eduardo Cunha, e a gente enfrentou resistência de até pessoas do nosso campo falando para não falar. E a senadora Gleisi Hoffmann, eu fui saber com ela falou assim, olha, se você apurou, se você checou, se é verdade, publique sempre. Então, é uma pessoa que eu me senti muito confortável, assim, faço assim, confidência pública pela importância da senhora que é presidente do PT, que deu essa orientação. Ela falou, não, doa quem doer, se você apurou e checou, publique. Então, eu queria saber, senadora, com relação a esse convênio do fake news, essa história de aprovar uma lei, o que a senhora pensa que pode ser feito politicamente para dar combate a isso, porque isso certamente é para prejudicar o campo progressista? Começar a denunciar, Romulo, e a disputar a narrativa política disso, a mostrar exatamente isso que você está falando, que quando se começa a fazer esse tipo de coisa, e isso é alinhado com setores que têm a mesma posição, por exemplo, nós não vemos nesse grupo ninguém do setor progressista ou de esquerda da sociedade, obviamente que não será contra a fake news, mas será contra a notícia ou a news do campo de esquerda. Eu não tenho dúvidas, a gente já viveu isso no país, estamos vivendo isso no país, né? É como um processo judicial que está acontecendo, quer dizer, tem um alinhamento de um campo de direita para que todas as regras do direito possam ser usurpadas em nome de se condenar organizações criminosas, que quais são? As de esquerda, né? Porque o que se usa contra Lula, o PT ou as organizações progressistas de esquerda não é a mesma força, não é a mesma, não tem a mesma vitalidade que se usa contra aqueles que representam a direita, nem do ponto de vista processual, nem do ponto de vista noticiário. Então, eu não tenho dúvidas que essa questão de fake news tem um endereço, sim, certo, que é para restringir a ação do campo progressista popular. Porque é onde que nós estamos agindo hoje? Não é na grande mídia, né? Porque nós não temos espaço. Nós não temos espaço na Globo, que, aliás, ontem foi um escândalo que fizeram de campanha com o Luciano Huck, abertamente no programa do Faustão. Nós não temos espaço nos grandes jornais. Onde é que a gente atua? Na chamada mídia alternativa, que eu diria que é uma alternativa a essa mídia, nas redes sociais, né? É onde nós temos espaço para atuar. E mesmo com toda a pressão contra, mesmo com todos os problemas que a gente tem, nós estamos fazendo um debate, estamos fazendo uma discussão, ganhando, né, corações e mentes. Então, eles estão se preparando exatamente para tirar esse espaço, ou para condenar esse espaço, para criminalizar esse espaço também, para nos restringir. Então, eu acho que desde já a gente tem que começar a denunciar, fazer isso que você está fazendo, alertar para que o campo progressista popular se coloque contra esse alinhamento que está sendo feito em razão aí do chamado combate à fake news. Estamos falando com a senadora do PT do Paraná, Gleisi Hoffmann, que também é a presidenta nacional do PT. Estamos falando sobre a conjuntura política brasileira, sobre toda a situação que envolve a defesa da democracia e o direito do presidente Lula a ser candidato à presidência da República, como manifesta a maioria esmagadora da sociedade brasileira. Senadora, a senhora foi com o senador Requião há pouco tempo, no final do mês de novembro, encontrar o eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vai dar samba paranaense aí, essa chapa Lula-Requião, senadora? Requião é um grande líder, uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial e tem se colocado, apesar de estar no PMDB e tem feito uma briga interna no PMDB, se colocado sempre no campo progressista, sempre. Na defesa da Dilma, na defesa do Lula. Agora vai estar em Porto Alegre, inclusive um evento do Fórum Social Mundial, dia 23, fazendo um debate, vai acompanhar o julgamento, tem se mobilizado, tem falado, então tem sido um papel importante para a nossa democracia. Obviamente que quando nós estivemos conversando com o presidente Lula, nós não tratamos disso, não tratamos de formação de chapa, não tratamos de participação eleitoral, falamos um pouquinho da conjuntura do Paraná, da conjuntura nacional. Mas é óbvio que se o Requião
tiver disponibilidade, é um grande nome para compor uma chapa. É uma pessoa que a gente tem, Wellington, muito respeito. E eu não tenho dúvidas nenhuma que seria uma chapa muito forte aí, não só para disputar a eleição, mas principalmente para ganhar e governar o Brasil numa linha progressista e popular. Senadora Gleisi Hoffmann, agora eu queria fazer uma pergunta importante que eu queria discutir antes da senhora entrar no ar, a questão das lutas das minorias. A senhora é a primeira presidenta nacional do PT, a senhora é uma senadora, e eu queria dizer que eu acompanhei comentando todas as sessões da comissão do Senado durante o processo do impeachment, né, que culminou no golpe, e para mim, eu comentei, escrevi artigo sobre isso, publiquei lá no GGN, do Nassif, à época, um artigo falando que houve um destaque absoluto das mulheres. A senhora, a senadora Vanessa Graziotin, a senadora Fátima Bezerra, assim, brilharam na defesa da presidenta Dilma, ali naquela comissão. E eu falei, até do lado do golpe, a melhor da bancada do golpe era a senadora Simone Tebet. Então, eu falei, claramente a competência da mulher é superior. A gente sabe que a gente vive em sociedades machistas em que a mulher, para conquistar o mesmo espaço, precisa ser muito melhor do que o homem. E ali ficou claro, as senadoras deram um show dos dois lados. Então, eu pergunto para a senhora, o que é necessário, senadora, para que haja mais mulheres, aumentar a participação da mulher? A gente já teve, né, a honra de eleger uma presidenta do Brasil, agora a gente tem uma presidenta do PT. O que pode ser feito para que a luta da mulher na política avance ainda mais? Nós precisamos de oportunidade e igualdade de condições para as disputas políticas, né? E nem sempre a igualdade de condições é ter processos exatamente iguais para homens e para mulheres. Às vezes significa ter processos com mais condições para as mulheres, para que a gente possa tirar essa desvantagem que a mulher tem no mundo público, né? Principalmente na política. Eu não tenho dúvidas hoje que as mulheres estão muito preparadas para entrar na política, para fazer disputa, para lutar, são aguerridas, se dedicam, são corajosas. Mesmo, você falou aí mesmo, pessoas que têm outra opinião, mulheres que têm outra opinião divergente, a gente reconhece a liderança, mas precisa oportunidade. Oportunidade dada pelos partidos, oportunidade dada pelas instituições, né, para que a gente possa se desenvolver. O PT é um partido diferenciado. Desde a década de 90, nós temos as cotas partidárias. Começamos com 30% de obrigatoriedade de mulheres nos cargos do partido e hoje nós temos a obrigatoriedade de 50%. Não é fácil você efetivar um processo de cotas, porque nem sempre você tem quadros preparados para ocupar as vagas. Mas você só prepara quadros na luta, se tiver a oportunidade de participar do processo de decisão, se tiver a oportunidade de participar dos cargos que tem a decisão do partido. Não é por outra razão que o PT é o que tem o maior número de deputadas e senadoras em termos unitários de partido. Por quê? Porque incentiva a participação da mulher desde há muito tempo. E também não é sem outra razão o fato de eu ter virado presidente do PT. Pela minha história, mas principalmente porque eu tive condições, pelas cotas, de participar dos processos de decisão do partido e dos cargos de direção. E isso me estimulou, me deu oportunidades, fez com que eu tivesse que avançar. Precisamos disso na formação, precisamos disso no processo eleitoral. Por isso que nós aprovamos uma lei no Senado, infelizmente está na Câmara, designando um número de cadeiras para deputadas, né? Hoje a gente tem a lei eleitoral que diz que tem que ter um percentual de candidatas. Mas o sistema é tão perverso que as candidatas viram candidatas laranjas para ajudar candidaturas masculinas. Então, o que a gente quer? Que garanta-se um número de cadeiras. Como tem na Argentina, no Chile, que na realidade lá é voto em lista, então tem que ter alternância, mas isso garante e faz com que o partido invista nas mulheres na política. Porque se ele não investir, ele vai perder um número de representantes, um número de representação no parlamento. É uma luta, não é algo fácil. Mesmo em partidos que a gente tem avanços, como é o caso do PT, ainda temos machismo, ainda temos dificuldades. Então, é uma luta diária. Basta ver o que nós estamos passando agora na sociedade brasileira.
os retrocessos que tem em relação às lutas das mulheres, até a perspectiva de gênero, eles fizeram uma batalha e tiraram dos documentos oficiais da legislação, não querem que se trate disso nas escolas, não querem que se fale da luta das mulheres nos espaços públicos, a violência contra a mulher voltou com mais força. Então, é difícil, né? A nossa sociedade é uma sociedade machista e com códigos absolutamente masculinos no mundo público. Mas não é isso que faz a gente desanimar, não. Muito pelo contrário, são nesses momentos que você tem o maior avanço do conservadorismo, que você também, muitas vezes, tem o maior avanço da luta e do enfrentamento, que é o que está acontecendo na sociedade brasileira hoje. Senadora, nós sabemos que a senhora tem que partir para a luta, não podemos tomar muito mais do seu tempo, mas o Wellington Calazans vai fazer só mais uma pergunta e depois eu faço a última para liberar a senhora aí para a luta de resistência. Fala, Wellington. Senadora, para concluir aqui a minha participação, já agradecendo com muita força aí a sua disposição de acordar cedo para falar com a gente, falar com o público. Senadora, sabemos que há um risco, sim, de condenação de Luiz Inácio Lula da Silva e que seria a confirmação de que no Brasil não existe justiça. Mas se esse cenário for confirmado, como a senhora irá liderar os movimentos de resistência? Olha, Rômulo, se condenarem o presidente Lula, vai ser fora totalmente do processo de justiça do país. Então, é uma condenação que nós não vamos reconhecer jamais. Eu acredito ainda que o TRF-4 possa, sim, voltar ao seu curso normal. E na nossa visão, inclusive, da defesa do presidente Lula, considerando-se o Estado Democrático de Direito, o processo penal, as regras judiciais, só tem uma sentença possível para o presidente Lula: sua inocência. Só tem essa sentença. Se isso não acontecer, nós vamos considerá-lo inocente e vamos continuar com a nossa luta no Brasil. Vamos reafirmar a candidatura do presidente Lula, ele vai ser candidato, porque ele já não é mais candidato do PT, ele é candidato de uma parcela expressiva do povo brasileiro. O que o PT tem que fazer é garantir que isso aconteça e que ele chegue à eleição e tenha condições de disputar e ser eleito. E é isso que nós vamos fazer. E vamos fazer a resistência, junto com os setores progressistas da sociedade, junto com os partidos de centro-esquerda. Aliás, eu quero agradecer a todos esses partidos que têm se manifestado em defesa do presidente Lula, em defesa dele ser candidato, em defesa da democracia. São partidos que, mesmo tendo seus candidatos, ou mesmo pretendendo lançar candidatos, têm se manifestado. É o caso do PCdoB. Inclusive, a deputada Manuela tem sido uma ativa liderança aí, no Rio Grande do Sul, na defesa do presidente, na preparação dos atos. O PDT, que já se manifestou, o PSOL, que se manifestou. Ou seja, os partidos de centro-esquerda, os setores democráticos e progressistas da sociedade estão vendo que a condenação de Lula não é a condenação de Lula, é a condenação da democracia. Então, para nós, é um momento importante e nós vamos continuar nessa resistência. Nós não vamos baixar a guarda, não. Nós vamos continuar na resistência porque estamos vendo que esse processo é um processo político e não jurídico. E, inclusive, temos apoio de setores do judiciário e apoio de juristas importantes. Como eu disse, nós temos mais de 122 juristas que fizeram um livro desconstruindo a sentença do juiz Sérgio Moro e que já estão mobilizados e estão se manifestando sobre o julgamento do recurso do presidente no tribunal. Nós estamos com grupos de artistas, de intelectuais, gente do mundo inteiro manifestando a solidariedade ao presidente Lula. Então, nós contamos com essa força e nós vamos continuar firmes nesse propósito. Senadora, a senadora Gleisi Hoffmann costuma dizer, inclusive, que eles não querem caçar o direito do presidente Lula de se candidatar. O que eles querem caçar é o direito do povo brasileiro de, se assim quiser, votar no presidente Lula para a chefia do Executivo brasileiro. Eles querem caçar o direito da cidadania, não o direito do presidente Lula. Senadora, para concluir a nossa conversa e liberá-la aí para liderar a resistência, eu queria perguntar sobre a perspectiva política pessoal da senhora para 2018. A senhora está concluindo o mandato nesse ano. Quais são as opções que a senhora considera? Concorrer novamente para renovar o seu mandato no Senado?
concorrer ao governo do estado do Paraná, de repente se candidatar à Câmara para, como uma forte candidata, puxar muitos deputados junto com a senhora? A senhora planeja fazer uma dobradinha, de repente, com seu esposo, o ex-ministro Paulo Bernardo, um vai para o Senado, o outro vai para a Câmara. Quais são os planos da senhora para 2018, senadora Gleisi Hoffmann? Olha, Romulo, o primeiro é estar junto com o presidente Lula no seu processo eleitoral, né? Eu vou ter responsabilidade junto à coordenação da campanha do presidente, embora nem sempre quem é presidente do PT é coordenador de campanha, a gente sempre tem uma equipe, mas vou ter que estar muito envolvida nisso. Segundo, aqui no estado, a gente tem duas possibilidades, do ponto de vista pessoal. Ou de me colocar novamente ao Senado, e aí depende das alianças, da composição de um campo de forças aqui, que passa muito pelo posicionamento do senador Requião, ou sair candidata a deputada federal, que é um pouco o que nós estamos construindo aqui, dentro, inclusive, de uma orientação partidária que nós temos, que é como uma segunda prioridade, depois da eleição do Lula, fortalecer a nossa bancada federal. Ou seja, nós vamos precisar ter um time na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, para ajudar na governabilidade do presidente Lula e também no fortalecimento do partido. Então, é uma orientação que nós estamos dando para todos os estados. Então, eu trabalho com essas duas possibilidades, mas com a prioridade maior, que é estar envolvida aí na campanha do presidente Lula, na sua campanha de eleição. Muito bem. Senadora, eu quero agradecer a sua participação, estando aqui cedo com a gente, sua deferência não ao programa, mas principalmente ao público que está nos assistindo, que é muito grande, e desejar aí boa sorte nesse ano, porque a sorte do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, da senhora como presidente do partido, se confunde com a sorte do Brasil nesse ano que é decisivo. Então, nós agradecemos e desejamos muita boa sorte na luta, senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, Romulo. Eu também quero agradecer aí a você, ao Wellington e a toda a equipe do Cafezinho, que tem sido também um espaço de resistência, de alternativa ao que nós temos hoje, dessa mídia que tem compromisso, que não é compromisso com a maioria do povo brasileiro, e vocês têm se postado, comportado, enfim, agido de uma maneira muito íntegra, muito decente. E eu acho que isso é fundamental para a nossa democracia e para as conquistas que a gente teve dessa democracia na sociedade brasileira. E agora, principalmente, quando ela está ameaçada na sua resistência. Então, quero agradecer, a gente está sempre à disposição. E um abraço para todos que estão nos acompanhando. Obrigado, senadora. Só para despedir mesmo, eu quero deixar uma dica de leitura para a senhora. Nós publicamos um artigo ontem à noite que é intitulado... Tá com muita leitura e muita repercussão, intitulado Sérgio Moro e Dario Messer, o Doleiro, o elo perdido e explosivo ligando a Lava Jato e o Banestado. Então, deixo aqui a dica de leitura, não só para a senadora, como para quem está nos assistindo. O link para o artigo está na descrição desse vídeo. Bom dia, senadora, para a senhora. Bom dia, vou ler agora. Eu já tinha visto o link, vou ler agora. Um grande abraço. Abraço, bom dia. Pois é, essa foi a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, que conversou com a gente sobre a realidade política brasileira, a importância de defender a democracia, a importância de defendermos o direito de Lula ser candidato, porque é isso que a maioria esmagadora da sociedade brasileira quer, e a necessidade de lutarmos por justiça no Brasil. Rômulo, ficou claro aí na entrevista da senadora que não há nenhuma possibilidade de aceitar passivamente uma decisão da justiça, uma canetada que tire Lula da corrida eleitoral à presidência da República. Não é isso, Rômulo? Exatamente. Não tem plano B, não tem plano B, plano C. A própria senadora já disse em entrevista, Lula é o plano A, B, C, D, até o Z. E não vamos aceitar, porque, como eu falava agora para a senadora, eles não querem caçar o direito do Lula de ser candidato, eles querem caçar o direito do brasileiro de, se assim quiser, ele pode não querer, mas se assim quiser, votar em Lula. E, inclusive, Wellington, foi uma notícia lamentável no fim de semana, eu lamentei, mas compartilhei nas redes sociais, que foi o fato de haver a notícia, saiu no 247, do nosso parceiro Leonardo Artus, falando que o pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, teria se recusado
a assinar aquele manifesto que diz que eleição sem Lula é fraude. Ora, como a senadora dizia, nós temos pré-candidatos que vão concorrer paralelamente ao presidente Lula, até se no primeiro turno contra, né? Porque aí a disputa é todo mundo contra todo mundo. Mas como Manuela Dávila, o próprio Boulos do MTST, que pode sair como candidato, do Guilherme Boulos, pode ser candidato pelo PSOL, que já assinaram, e mais do que assinar, estão publicamente incentivando outras pessoas a assinar e estão na frente de luta pela defesa desse direito da cidadania brasileira de votar no Lula se assim quiser. O pré-candidato Ciro Gomes não quis assinar o manifesto. E isso é interessante a gente notar isso, Wellington, porque, você sabe, nós conversamos com muita gente da política e havia uma parcela até que eu diria majoritária no Partido dos Trabalhadores, até bem pouco tempo atrás, que defendia o nome do Ciro Gomes para vice-presidente na candidatura, na chapa do presidente Lula. E ele não está sequer se engajando na defesa não só do presidente Lula, porque ele a todo tempo ficava dizendo será um desserviço o Lula candidato, um desserviço ao Brasil, um desserviço a ele. Mas quem tem que escolher isso, quem tem que dizer se é desserviço ou não, é o povo brasileiro, não é juiz. Então, ele ficou falando que o Lula devia desistir diante da pendência do julgamento dele no TRF, ou seja, legitimando esse julgamento que é uma farsa. E agora, para coroar tudo isso, infelizmente, ele se recusa a assinar esse manifesto. Então, eu acho que não foi nem sequer esperto do ponto de vista político. Parece que ele está tentando, com isso, atrair um eleitorado de centro-direita, né? Aquele eleitorado antipetista, anti-Lula. Não sei se é inteligente, porque, como a gente sabe, hoje o presidente Lula ele já é o candidato preferido da maioria do povo brasileiro, só vai aumentar, só tende a aumentar. Eu acho que ele, mais uma vez, ele peca pelas atitudes, um erro de cálculo. A gente já viu algumas vezes em campanhas passadas o ex-ministro Ciro Gomes cometer excessos retóricos, dos quais depois ele se arrepende. Mais uma vez, eu acho que foi um erro político. Ele deveria ter assinado, porque isso não seria tanto notícia, mesmo para o público centro-direita dele. Agora, ele não assinar, aí isso foi notícia. Então, a militância, ele queimou, eu acredito que tenha queimado definitivamente pontos com o partido, e ele tinha muitas chances de ser vice na chapa do Lula. Eu acredito, não conversei com liderança do PT, mas eu acredito que depois dessa manifestação pública de não querer assinar, que ele tenha queimado as pontes e não possa mais realmente estar no mesmo projeto no segundo turno. Evidente, no primeiro turno. Evidente, no segundo turno pode haver e deve haver aliança entre as forças populares, as forças em defesa da soberania, mas eu acredito que ele tenha queimado as pontes, queimado as caravelas. Não é isso, Wellington? Olha, eu me recuso a comentar sobre Ciro Gomes, certo? Porque ele nunca saiu aí de, sei lá, 6% com boa vontade de algumas pesquisas. Então, para mim, Ciro Gomes, no cenário nacional, é um político insignificante. Ele tem força no Ceará ainda, um pouco, talvez, e precisa fechar a boca quando for falar sobre Lula. Ele deve ficar só pensando, porque se ele falar, ele vai perder o que tem lá no Ceará também, porque o cearense apoia de forma maciça a candidatura do Lula. Então, vamos falar agora sobre o que importa. Vamos falar aqui sobre... Não que não importe o que você falou, mas Ciro Gomes, para mim, não importa. Tá? O que ele pensa, o que ele faz, o que ele não faz, para mim, ele é a 10ª pessoa depois de ninguém na política hoje. Não tem voto. Quando abre a boca é para minar um campo que já vem sendo massacrado por um golpe. Fica com aquela retórica de que eu falei, do que eu disse, porque... Agora, esquece de citar que ele vem de um histórico aí desde PSDB. É o cara que mais muda de partido no Brasil. Não é possível que ninguém preste, só ele preste. Não é? Então, é bom que ele comece a repensar a sua estratégia pessoal na política também, porque não dá aqui para ele ficar se vendendo como intelectual, como inteligente, e não consegue se firmar em nada, vive pulando de galho em galho, cria partido, sai de partido. É aquele cara que, se morasse sozinho, fugiria de casa. Então, Ciro Gomes, é melhor se aquietar aí, tá bom? E parar de falar de Lula, porque o momento é de união de verdade, de pessoas que realmente se comprometem com a democracia, porque é isso que está em risco. Se você acredita nessa justiça lavajatense do Brasil, então, Ciro Gomes, o problema já não é meu, não é do eleitor, é seu. É uma questão aí cognitiva, tá? Porque acreditar que a Lava Jato combate alguma coisa, né? O que a Lava Jato combate é a justiça sendo vista como algo sério. A Lava Jato combate isso. A Lava Jato é um protetorado tucano.
é a demolição do Estado Social, da soberania nacional. Lava Jato é isso. Então não dá aqui para ficar tentando encontrar alguma coisa boa na Lava Jato, não tem. Porque o relógio suíço, e Rômulo entende mais de relógio suíço do que eu, porque ele mora lá na Suíça, se ele ficar parado, ele vai acertar as horas 2 vezes ao dia. A mesma coisa a Lava Jato. Alguma coisa pode ser boa na Lava Jato, mas errou tanto, destruiu tanto, gerou tanto desemprego, tanta miséria, impunidade de quem realmente é ladrão, como como é o nome dele? José Serra. José Serra é ladrão, tá solto. E Moro fica aí em festinha com ele. Não é? Aécio Neves, não precisa nem falar. Tem gravação, tem filme, tem tudo. Está protegido pela justiça. Agora os caras ficam querendo inventar um triplex. Triplex? Fale sério, Moro. Fale sério que quem lhe acerta é Dário Messer. É Cunha. Cunha que lhe acerta. Você é refém de Cunha. Você, quem manda em você, seu patrão é Cunha, Sérgio Moro. Tá bom? Então você se respeite. Para falar de Lula. Quem é você para falar de Lula, rapaz? Quem são esses juízes de TRF4 para julgar Lula? Todo mundo aí com rabo preso. Basta Dário Messer abrir a boca, todo mundo com rabo preso. E falando de triplex que não é dele, que começou dizendo que era corrupção da Petrobras e agora na própria condenação ele já admite que não é. Então não tem processo. Que diacho é isso aí que está acontecendo? O que está acontecendo com essa justiça? Que injustiça é essa? O cara começa dizendo que é corrupção na Petrobras, que Lula foi favorecido. Depois já não tem mais corrupção na Petrobras, então nem no Paraná deveria estar. Nem no Paraná deveria estar. O que está acontecendo no Brasil é um absurdo. Não podemos aceitar que esses canalhas de toga estraguem a política. Concurseiros. São concurseiros. O poder emana do povo. Não pode ser togado, como eu chamo aqui carinhosamente, punheteiro de condomínio, querendo mandar no Brasil. Esses meninos, filhinhos de papai, que foram criados para que quando completasse 15 anos fosse apertar a mão de Mickey Mouse lá nos Estados Unidos. É isso que é Lava Jato, é isso que é Polícia Federal hoje. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar que Lula seja perseguido dessa forma perversa e canalha como está sendo. Temos que lutar mesmo. Essa justiça do Brasil não existe, está falida. Precisamos botar os verdadeiros juristas à frente da justiça brasileira. Precisamos também eleger melhores candidatos, certo? Melhores senadores, melhores deputados, para que possamos reconstruir o Brasil. O Brasil está aí sob ataque internacional. O Brasil está sendo destruído todos os dias. Precisamos levar a sério o que está acontecendo. Tá bom, Rômulus? Wellington, eu não pensava que eu ia dizer isso, mas eu vou ter que dizer que você foi condescendente com a Lava Jato, porque você apontou com muita propriedade, né, o uso político que eles estão fazendo para destruir, sequestrar a classe política, mas isso era só a crítica inicial, porque agora a gente descobriu que é pior ainda, porque muito do interesse ali é grana. É grana. A gente sabe aí das revelações que o Tacla Duran fez, o Tacla Fura-Bolha, veio aí, falou do esquema lá de triangulação com a panelinha de Curitiba, com o pessoal no MPF que facilitava, de repente alguém no judiciário que via para facilitar a homologação do acordo de delação camarada comprado. Eles extorquiam as pessoas que eles ameaçavam com prisão. Eles ocultavam, a investigação era falsa, porque eles colocavam na investigação apenas algumas das contas no exterior, contas offshore das pessoas que eram denunciadas, só as que tinham pouco dinheiro, guardavam, ocultavam, as que tinham mais dinheiro, porque era dali que ia sair a grana, ou por fora, como disse o melhor amigo lá, o amigo, como o Sérgio Moro diz, amigo pessoal dele, Carlos Zucoloto, sócio da mulher dele, em escritório de advocacia, falou para o Tacla: não, você tem que mandar $5 milhões por fora. Fora que ele ia pagar como honorário de advocatício ao Zucoloto. Ele pediu para pagar $5 milhões por fora para molhar a mão do pessoal ali que ia facilitar o acordo de delação. Bom, quem faz acordo de delação, quem negocia, quem vende a mercadoria
são os procuradores, mas quem faz a entrega é o juiz Sérgio Moro, que quem homologa. Então, ali a gente tem que ver. De repente, alguém da equipe dele tá aí de esquisito. É bom que ele gosta tanto de investigar, que ele investigue a equipe dele, o pessoal que vê aí homologação de sentença para ele, que sabe que muitas vezes o juiz só assina, né, Wellington? Então, eu queria falar isso. E, por fim, Wellington, só antes de passar a palavra para você, o outro ponto é que, só reforçando, é que a investigação é uma farsa. A ocultação é não só das contas, como a investigação entre a fiscal Odebrecht é totalmente fake, é combinada entre a Odebrecht, que fabrica a prova, oculta, tem lacunas, tem períodos que eles não passaram, não está constando na investigação. Tem várias das alcunhas lá que eles davam para o pessoal do dinheiro, 600. A Folha de São Paulo publicou mais de 600 que eles não dizem quem é. Então, eles estão protegendo o judiciário, ministro do STF, estão protegendo procurador, estão protegendo ministro do Tribunal de Contas da União, estão protegendo ministro do STJ, estão protegendo desembargadores, fiscais aí Brasil afora, porque eles querem dizer que a corrupção é só na política. Não. Corrupção é em todos os poderes. A Odebrecht comprava todo mundo. Então, estão tentando proteger. O ministro Fachin, que é relator, Wellington, está sentado em cima de denúncias, algumas, contra membros do judiciário há um ano. Há um ano ele está sentado em cima. A Odebrecht já fez uma filtragem, entregou só uma meia dúzia para mostrar o que ela tem no saco de maldade dela. O Fachin sentou em cima há um ano. Está prevaricando ele, está prevaricando a senhora, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que tem que olhar isso, porque a Odebrecht, quem acompanha aqui a gente sabe, a gente vai publicar uma entrevista ao longo dessa semana, no mais tardar. A gente vai publicar uma entrevista, a gente está editando, porque a nossa equipe é pequena, somos 3 pessoas, mas a gente está editando uma entrevista com uma fonte de dentro da Odebrecht que vai contar tudo isso, vai contar como, quando a Polícia Federal chegou lá, articulou com o TI da Odebrecht para pegar só uma parte das coisas. O TI da Odebrecht, no dia que a Polícia Federal chegou, derrubou o servidor para a Polícia Federal não conseguir pegar. E aí o delegado que chegou lá na Polícia Federal, ele falou, olha o investigador, se isso não é má fé, é uma burrice em nível monumental, a pessoa tem que ser interditada, inclusive, não pode ser delegado, tem que ser interditada da vida civil. O cara chegou e falou para o responsável do TI da Odebrecht, olha só, eu acabei de instalar aqui um aparelho que todas as comunicações que rolarem aqui dentro, inclusive nos celulares de vocês, nós estamos captando. Como que o investigador fala isso para o investigado, Wellington? Obviamente, ato contínuo, a pessoa do TI da Odebrecht saiu lá, mandou uma mensagem para todo mundo. Ninguém mais troca WhatsApp, mensagem, nada, porque está tudo grampeado. Essa é a investigação. Fora isso, a gente viu que vários, eles trataram a Odebrecht como se fosse uma coisa centralizada. Mentira. Ela tem cada centro de custo diferente do Brasil, cada filial pagava suas propinas separadamente. E a Odebrecht pegou só lá o que sobrou do que o pessoal do TI derrubou, eles pegaram a sobrazinha e falaram, isso aqui é todo Odebrecht, não é nada. A gente viu aí que a Braskem ficou de fora. Inclusive, o Marcelo Odebrecht, a Folha de São Paulo, confirmaram esse furo que a gente deu semanas atrás aqui no programa, confirmaram no sábado na Folha de São Paulo que a Braskem foi blindada, não investigaram a corrupção que a Braskem pagou. Então, é totalmente falsa. Ela tem a Lava Jato é uma farsa porque ela tem motivação política, ela é uma farsa porque eles combinaram com os investigados para pegar desafetos políticos e proteger pessoas do PSDB e também do Judiciário e do Ministério Público. E, finalmente, ela é uma farsa porque o que eles queriam era a grana, Wellington. Pois é. E é esse povo aí, né, da Lava Jato, essa quadrilha chamada Lava Jato, não vou falar, não fica aqui escolhendo nome bonitinho, não. É uma quadrilha. Lava Jato é uma quadrilha. Tacla Duran deixou isso claro. Agora, se tiraram Tacla Duran da CPMI e não lutaram por isso, eu não sou deputado. Rômulo não é deputado. Tacla Duran não é deputado. Não adianta. A gente traz aqui as coisas e ficam aí deputados e senadores fazendo arrumadinho, né? Arrumadinho para tirar a Tacla Duran. Então, é a sociedade. Minha gente, não dá para esperar que a mudança venha de cima para baixo. Você tem que entender uma coisa aí, você que está me assistindo. O político é o seu empregado. Ele não é o seu patrão. Se você não tiver consciência disso, você nunca vai transformar o seu próprio país, o seu próprio destino. Essa coisa que você não gosta de política, a maior loucura que inventaram no Brasil. Tem que amar a política. A política é tudo da sua vida. Tudo que você faz, que deixa de fazer, que não deixam você fazer, que você não gosta ou que gosta, é política.
tudo a política. Você pode até dizer que você não gosta de política, mas a política vai estar em você e de uma maneira perversa. Então é melhor dizer que gosta de política e praticar política. Tá bom? Eu resgato aqui o exemplo da Islândia. Aquela crise financeira, econômica, mundial, 2007. O povo islandês estava trabalhando para pagar juros a banco. O pessoal expulsou o governo, rasgou a Constituição, escreveu uma nova Constituição e hoje é referência aqui para a Suécia, referência para a Suíça, referência para o mundo todo. A Islândia, aí você vem com esse papo furado de que, mas a Islândia é um país pequenininho, o Brasil é um país continental. Aí eu repito, remédio é primeiro testado em ratos e depois em grupos segmentados de pessoas. Então a gente tem que ver a Islândia como um laboratório social que deu certo. Nós temos que escrever uma nova Constituição no Brasil, promover reforma da política, reforma do judiciário. Nós precisamos taxar as grandes fortunas, nós precisamos democratizar a comunicação social e nós devemos trabalhar a mentalidade da criança para entender que corrupção não é apenas o que falam na televisão. Corrupção está nos pequenos atos. Furar fila, pagar um por fora para receber a carteira de motorista mais rápido, o passaporte. Não é? Corrupção é você fingir que não viu que uma pessoa estava à sua frente em determinada situação e querer furar isso aí. Corrupção é tudo isso. A gente tem que construir uma base. Agora, imediatamente, nós temos que resgatar a democracia. O Brasil hoje não é uma democracia. O Brasil vive hoje um estado de exceção. Nós temos muita coisa a falar no programa ao longo da semana. Lava Jato, a dependência de Sérgio Moro em relação à Cunha, o medo do judiciário e da imprensa em relação a Dário Messer, que não está aparecendo. Eles começaram a falar de Juca Bala aqui, a gente jogou o Drops, que a gente aqui não é bobo. A gente jogou aqui o Drops para ver se colava. Colou. Eles foram atrás de Juca Bala, achando que a gente ia se contentar com isso. Mas a gente sempre soube, e aí agora uma surpresa para você, Bretas, não é? Que o seu podre está também com Juca Bala. E ele não vai falar, claro, você vai dar oportunidade a ele e tal, virou seu amiguinho agora, seu amigo íntimo. Mas a gente sabe que quando pegar Dário Messer, e se não pegarem Dário Messer, a gente vai conseguir as informações de outro jeito, e a gente vai vazar isso, tá bom? Aí você vai ver que eu vou lhe desmoralizar. Seu fanático religioso que deveria estar fazendo tratamento psicológico ao invés de ser juiz. Tá bom? Confundindo a Constituição com a Bíblia. Você, eu estou falando de você, não estou falando do outro, do Dedê, não, que tem até alcunha de criminoso. Dedê. Olha só, olha a quem estão dando moral aí no Brasil. Dedê. O cara tem nome de bandido no crime. Dedê. E é esse cara que fala de prender Lula. Não, porque se o TRF4 confirmar, nós vamos imediatamente pedir a prisão. Prenda Lula, o Dedê. Agora fuja. Tá bom? Prenda Lula, mas fuja. Porque nós não vamos aceitar que um canalha bandido, você é bandido, tem alcunha de ladrão. Ô, Daltan, sei lá o nome de supositório que você tem. Dallagnol, xarope supositório. Respeite Lula, rapaz. Seu concusseirozinho. Quem é você para falar sobre Lula da maneira que você fala? Respeite. Escove seus dentes, que só sai merda da sua boca, rapaz. Chegou a hora da gente falar sério com esses menininhos aí, esses punheteiros de condomínio que estão esculhambando a política do Brasil. E o político não pode ter medo. É por isso que a lei Cancelier tem que ser aprovada já, para acabar com a farra desses canalhas de toga. Rômulus. Wellington, você falava aí do Deltan Dallagnol, né, o Dedê, segundo o Carlos Zuccolotto. É importante lembrar, Wellington, que a gente já conseguiu uma grande vitória, né, com as revelações do Tacla Duran e tudo que a gente veio falando aqui no programa, revelando lá no início de agosto o acordo entre o Sérgio Moro e o Eduardo Cunha para tirar do relatório final da CPMI o depoimento bomba do Tacla Duran. Esse fim de semana, eis que o Dedê planta na revista Veja uma notinha
dizendo que agora que o esquema foi exposto, acabou a delação premiada. Eles não vão mais firmar nenhuma. Vai ver, porque agora não tem mais como pagar, né? Como tinha que comprar, agora que o pessoal está sabendo, não tem mais como receber. Então, eles não vão fazer. A gente conseguiu aqui nesse esforço coletivo encerrar a indústria da delação premiada, gente. Isso é uma maravilha. Né? Com esse esforço, com as revelações de Tacla Duran, a gente falando do Eduardo Cunha e trazendo agora para o jogo, como você disse, Dario Messer, que é o maior doleiro do Brasil e que na Odebrecht se dizia, no início da Lava Jato, há uma pessoa que pode, com muita facilidade, calar o Sérgio Moro, a cortar as asinhas dele rapidinho. Dario Messer. Dario Messer passou intocado no Banestado, que foi presidida a investigação e depois o julgamento pelo mesmo Sérgio Moro. Ele passou intocado pelo Mensalão, ele está passando intocado por esse escândalo do FIFA Gate. Todos os escândalos do Brasil, ele passa intocado. E agora, mais uma vez, na Lava Jato, eles querem vender para a gente a estratégia diversionista, dizer que Juca Bala, que era o doleiro, que fazia o esquema do Odebrecht. Eu falei aqui, Juca Bala, eu fiz a metáfora, se o Dario Messer é o bicheiro, o banqueiro do jogo do bicho, o Juca Bala é o pobre do anotador, aquele apontador, aquele que fica... Eu cresci no Rio de Janeiro, eu via isso na rua, o bicheiro, fica sentado num banquinho, às vezes sem camisa, aquele cidadão humilde que fica ali com o papelzinho, o dia inteiro sentado num banquinho, anotando o jogo do povo. Ou seja, ele é um empregado, ele é aquele que fica ali tomando as ordens que vai para o bicheiro, para o chefão. Então, o chefão, o maior doleiro do Brasil, é Dario Messer, que está no Paraguai, e a justiça brasileira finge que não vê, continua operando livremente. Assim que começou a Lava Jato, ele que vivia numa cobertura luxuosa no Leblon, se mudou para o Paraguai para ficar lá operando a salvo. Lá ele é amigo do presidente, o pai dele deu grana para o atual presidente quando ele estava sofrendo acusações de lavagem de dinheiro nos anos 80. Então ele tem influência na política, influência na economia. Lá ele está resguardado. Ele conseguiu a nacionalidade paraguaia para não poder ser extraditado para o Brasil. E aí, com isso, a justiça brasileira finge que não sabe. E para fazer um diversionismo, já que a gente começou a falar aqui de Dario Messer, que ninguém fala, porque ele é o doleiro da família Marinho também, não podemos esquecer. Ele é o doleiro da família Marinho, dos capitães da indústria, das autoridades, todo mundo. Então, eles vieram com a história de Juca Bala, mas Juca Bala é diversionismo, ele é o apontador do bicho, e o bicheiro, o que a gente quer saber, é o homem que pode implodir Sérgio Moro. Dario Messer. Fala, Wellington. Agora é despedir mesmo. Rômulo, obrigado por hoje, obrigado a você que acompanhou aqui o nosso programa, audiência maravilhosa mais uma vez, muita gente de férias ainda, mesmo assim acordando cedo para participar do programa, sou muito grato a você. Você já sabe que a partir de hoje o programa é Duplo Expresso e está sendo gerado a partir da página do programa, mas você curte todas as páginas que compartilham, curte a página do programa também, vai lá, a gente vai ter também a página na internet do programa, duploexpresso.com, já está em teste, a gente vai botar no ar essa semana. Muito grato. O Leonardo Atushi deve começar daqui a 2 minutos, então a gente recomenda que você vá ao Brasil 247, dá audiência ao Atushi, chegue lá cumprimentando, dizendo que está chegando do Duplo Expresso. Um grande abraço. Amanhã a gente volta com mais um entrevistado, com mais comentários, com novidades. Amanhã a gente deve já começar a liberar os drops aí do áudio que a gente vai divulgar essa semana, desmoralizando de vez a tal da lista da Odebrecht. Rômulo, obrigado por hoje. Um grande abraço. Eu que agradeço e até amanhã. Até amanhã, às 6 da manhã. Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia, com o Rômulo Maia, que está na Suíça. A você, um forte abraço. Obrigado à equipe do Duplo Expresso, que o Rômulo falou, somos três nada, somos muitos aí mesmo. Tem o Carlos Krebs, tem a Ana Tomazini, tem o Mariel. Somos muitos. Um grande abraço e até amanhã.